Olá, gente, sejam bem-vindos à minha live. Hoje é uma live muito interessante, porque é uma live que um pouco polêmica até, e inclusive que muitas pessoas têm curiosidade. E eu acho muito importante que as pessoas saibam exatamente o que se trata a esquizofrenia, ou como o pessoal chamava, o antigo louco. Né? A esquizofrenia é interessante a gente saber porque ela afeta de 1 a cada 100 pessoas, inclusive as crianças, que no caso, o que a gente... No caso, é o que eu costumo abordar nos meus cursos de mediação escolar, como lidar com crianças com esquizofrenia. Então, nessa live de hoje, eu vou estar falando sobre a esquizofrenia num ponto geral, tá? De uma forma geral, tanto adulto quanto criança, mas eu vou estar focando no final um pouco mais sobre como a gente lida com a criança com esquizofrenia. Eu acho muito importante que a gente tenha uma ideia, uma noção de como lidar e como saber, e até entender realmente o que é isso. Muita gente tem preconceito em relação à esquizofrenia. Algumas pessoas, por exemplo, têm medo de lidar com o esquizofrênico. Tipo, como é que eu vou lidar com o louco, por exemplo? Ele pode me atacar, ele pode me matar. E eu quero desmistificar muito isso, tá? Muitos dos meus pacientes esquizofrênicos são pessoas extremamente agradáveis de estar conversando, são pessoas muito inteligentes muitas vezes, então a esquizofrenia não necessariamente significa que a pessoa é perigosa, que você tem risco de estar lidando com ela. Isso vem mais da falta de conhecimento e até de um certo preconceito que as pessoas têm. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer o que normalmente você vê em algumas literaturas e até algumas pessoas que têm uma ideia de romantizar a ideia da loucura, né, da esquizofrenia. Então, muitas vezes se romantiza. É o caso, por exemplo, de até alguns livros, né? Tem um livro que tem um livro até, eu não vou comentar o autor, mas quem leu vai saber do livro que eu estou falando, que é uma determinada personagem, que ela é internada num sanatório europeu, e aí dentro do sanatório europeu ela conhece um outro rapaz que também está internado, e aí eles começam a ter um romance, e naquele livro, como eu falei, quem já leu o livro sabe, é um autor meio místico, meio mago, eu vou parar por aí, mas enfim, né? Quem lê o livro sabe de que livro eu estou falando. Então, o que acontece? O livro passa uma ideia glamourosa e bonita sobre a esquizofrenia, como se a esquizofrenia fosse alguém que está além do seu tempo, que pensa fora da caixa ou fora de uma maneira convencional, e aí, por ele pensar de um jeito não convencional, o que acontece? Ele seria expulso ou seria convidado a sair da sociedade. Não é isso que acontece com a esquizofrenia, tá? É uma coisa muito mais séria. E sobre, por exemplo, muita gente às vezes tem aquela ideia do seguinte, né? Por exemplo, eu tenho muito medo de ficar maluco. Eu tenho muito medo de enlouquecer. Então, eu acho que a gente pode ficar tranquilo, se você não é esquizofrênico, se até agora você não teve nenhum surto psicótico e já tem mais de 20 anos, é bem provável que você nunca venha a ter um surto psicótico, né? Um surto esquizofrênico, por exemplo. Até porque, o que acontece? A pessoa que é esquizofrênica, ela normalmente nasce, tem uma característica genética, e até um dos estudos mostram que pode ser uma defasagem não, é excesso de dopamina no organismo. Tanto é que muitos dos antipsicóticos, eles trabalham para inibir o neurotransmissor da dopamina, exatamente para diminuir aquela agitação e aquele excesso de delírios e alucinações que a pessoa tem. Então, só para a gente ter uma ideia do panorama do que é o esquizofrênico, para a gente poder saber, né, como lidar e como fazer. Agora, eu gostaria de dar um recado para todos vocês que estão assistindo a minha live e ouvindo. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, se por acaso vocês quiserem contribuir com alguma coisa, comentar, né, enfim, fazer uma pergunta para mim enquanto eu estou ao vivo, vocês podem ficar à vontade, podem estar fazendo a pergunta que eu vou respondendo, tá bom? Então, vamos lá, né? Primeiro, a pessoa esquizofrênica, ela nasce esquizofrênica. Isso não significa que desde o nascimento ela vai começar a ter os sintomas da esquizofrenia. E vamos lá, quais são exatamente os sintomas da esquizofrenia? Vamos resumir. Primeiro que a esquizofrenia é um tipo de psicose, são sintomas psicóticos. E o que seria isso? São sintomas que levam a pessoa a ficar fora
da realidade. Então todos os pensamentos que ela tem, todas as atitudes, são atitudes fora da realidade, que a gente chama normalmente de alucinações ou delírios. E ele também tem pensamentos desorganizados. Eu vou explicar bem cada um deles, tá? Então vamos lá, o que seria alucinações? É quando você percebe ou sente algo que não existe. Então vamos lá, quando você vê algo que não existe, isso é uma alucinação visual. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela via personagens da Disney. Quando você, por exemplo, escuta vozes, você está escutando coisas que não falaram, você está ouvindo sons que não existem. Isso é uma alucinação auditiva. Temos também as alucinações sensoriais, que é quando a pessoa sente toques que não está tendo, às vezes ela sente insetos ou coisas se mexendo pelo corpo, coisas que não existem, que não estão, enfim, né, não existem, né, que não está vendo, ela tem a sensação, mas não tem nada tocando, né? E nós temos também os delírios. Como é que são os delírios? Delírios são percepções completamente fora da realidade. Nós temos alguns tipos de delírio, né? O delírio de grandeza, nós temos o delírio de perseguição. O mais comum é o delírio de perseguição. Então é você achar que alguém, tipo um grupo, tá te perseguindo, tá tramando alguma coisa contra você. E claro, quanto mais prejudicado no esquizofrênico, maiores são os delírios. Então, você pode, por exemplo, ter a ideia ou achar que as pessoas conseguem ler os seus pensamentos. Então você vê um grupo de pessoas rindo, então você tem certeza que elas estão tramando contra você. Deixa eu ver, a Célia fez uma pergunta, né? Célia Maria Paz. Arthur, tem uma cunhada com diagnóstico de esquizofrenia. Ela pode criar uma situação que não existiu envolvendo pessoas? Sim. E o que acontece, Célia? No caso dela, provavelmente, ela pode inclusive ter certeza que aquilo aconteceu. Ser um tipo de delírio. Por exemplo, ela pode achar que aquilo aconteceu com certeza. Eu lembro de uma esquizofrênica que eu atendi, achei muito interessante isso, porque ela vinha comigo, a gente estava tratando da esquizofrenia, depois eu até vou comentar como é que é o tratamento psicológico da esquizofrenia, que é óbvio, o tratamento psiquiátrico é com medicamento, até como eu estava falando. Normalmente, na maioria dos antipsicóticos, são medicamentos que trabalham para inibir a dopamina. Mas, no caso, por exemplo, dessa paciente comum, ela tinha delírios de perseguição. Inclusive, ela achava que pessoas nos Estados Unidos estariam monitorando ela aqui no Brasil, estariam mexendo no computador dela, clonando o celular dela para saber o que ela está digitando, com quem ela está digitando. O meu trabalho, quando ela estava mais lúcida, era de racionalizar essas questões e ensinar ela a interpretar o que era delírio do que era realidade. E aí ela teve um grande progresso. Eu lembro um dos momentos em que ela estava conversando comigo, eu achei muito interessante, que ela virava para mim e ela falava, por exemplo, né, que ela estava conversando com várias, tipo assim, ela falava, né, orando e tudo mais, para várias entidades que eu digo, né, tipo anjos da guarda. E aí ela ia falando com esses anjos e tudo mais, e ela falou, mas doutor, como é que eu sei se é normal ou se não é? Aí eu virei para ela e falei assim, olha só, se você estiver falando com os anjos, não tem problema nenhum, mas se eles estiverem começando a responder, aí é um delírio, aí é uma alucinação. Então, para ela ter uma ideia. A Nira Ciro Osário, né, perguntou, Arthur, meu marido tem Parkinson, né? Parkinson. Nesse tem a ver com a esquizofrenia, ele tem muitas alucinações. Tá, olha só. Alguns problemas cerebrais podem levar a ter alucinações. Aí a gente tem que dar uma olhada, Nina, no histórico do teu marido. Se o teu marido tinha esquizofrenia, ou tinha alguns sinais esquizofrênicos, e agora ele está com Parkinson, pode ser que ele tenha o que a gente chama de comorbidade. Ao mesmo tempo que tem Parkinson, tem esquizofrenia. Ou pode ser simplesmente que o Parkinson está levando ele a alucinar. Um dos sintomas, né, por causa da degeneração cerebral, que a pessoa tem alguns tipos de alucinações, ou acredite que algumas coisas aconteceram quando elas não aconteceram. Isso é muito comum também, tá? Essa mania de perseguição é característica também? Sim, é um dos sintomas, tá? Normalmente são graves. As pessoas em volta dela conseguem nitidamente perceber que é um delírio. Que ela está fora da realidade, que o medo dela, de que as pessoas estão tramando contra ela, estão querendo matá-la, ou seja lá o que for, está excessivo.
está extravagante. Nitidamente quem está fora consegue perceber esse exagero. Essa minha paciente mesmo, ela não tinha nada de especial, nada em comum, vivia na periferia da cidade. Por que agentes dos Estados Unidos teriam interesse em estar monitorando, né, monitorando, por exemplo? E aí isso foi um dos trabalhos, né? Qual é o interesse? Por que alguém ia perder tempo e dinheiro para saber da sua vida quando você não faz nada de especial, né? Você não é um agente do governo brasileiro nem nada disso, né? Você é simplesmente uma dona de casa. Então eu ia trabalhando com ela e ela conseguiu, ela não deixou de ter as alucinações, mas ela conseguiu perceber quando era, digamos assim, quando era um exagero, né? Quando estava fora da realidade, para poder trabalhar e ignorar as alucinações, né? Então, como eu falei, né, são coisas fora da realidade e nós temos alguns sintomas interessantes da esquizofrenia, além desses. Muitas vezes o isolamento é um dos sintomas, tanto crianças quanto adultos. Por que a questão do isolamento? Como ela tem esse mundo interno muito grande, muito vivo, né, de alucinações, de delírios e até de vozes, muitas vezes ela fica em si mesma. Então, às vezes o esquizofrênico está parado assim, quieto. E aí você pensa, ele tá quietinho, ele tá lá dentro. Mas dentro da cabeça dele tá acontecendo um monte de coisas, ele tá tendo vários sonhos, muita gente falando dentro da cabeça dele e aparentemente ele tá quietinho. Esse é um dos motivos que muitas vezes ele tá agitado. O problema é que outros acreditarem nesse delírio. Às vezes o delírio é até bem construído. E aí parece fazer sentido, entendeu? As pessoas estão querendo me matar, as pessoas estão me perseguindo, às vezes parece. Mas na maioria das vezes, Célia, é muito extravagante mesmo. Como, por exemplo, eu tive um paciente que ele acreditava que existia um outro Brasil e que o outro Brasil ficava dois dias de distância daqui de avião. E aí o outro Brasil monitorava esse Brasil, enfim, era um delírio. Né? Então, vamos lá, voltando, né? Normalmente são pessoas que voltam muito para eles. Agora vamos lá, né? A gente pensa assim na questão do delírio, da alucinação, parece uma coisa muito, muito fora do normal realmente. E claro, para quem está de fora, mas só para vocês terem uma ideia de como é que é, eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem e até para vocês poderem saber. Digamos assim, o que seria exatamente um pensamento esquizofrênico ou não. Porque eu já vi gente fazendo coisas assim, tipo, dizendo coisas assim, pô, eu falo sozinha, será que eu sou maluca? Não, se você fala sozinha, não necessariamente ser maluca. Inclusive, se você já teve algum tipo de alucinação em algum momento da vida, isso não significa que você seja esquizofrênica. É natural que nós tenhamos em um ou outro momento da vida uma alucinação. Eu lembro uma vez, eu mesmo tive uma alucinação visual, num dia que eu tinha saído de um parque temático cheio de desenhos e coisas coloridas, e eu fui pegar a estrada e estava dirigindo por horas. Eu comecei a ficar com sono, muito sono. E enquanto eu estava dirigindo, eu lembro nitidamente de ter visto o Papaléguas correndo na minha frente na estrada. Aí eu dei aquela mexida no olho e pensei, pô, eu tô com muito sono mesmo. Então, eu mesmo, normal, sem problema nenhum, tive uma alucinação. Foi a única alucinação que eu tive na minha vida inteira. Mas é só para vocês entenderem que é natural que as pessoas tenham uma ou outra alucinação. Várias coisas podem levar você a alucinar, que não somente a esquizofrenia. Você está com muito sono indo dormir, você ter acabado de acordar, você ter usado algum tipo de medicamento ou entorpecente, você está num estado diferente de realidade por causa de autossugestão. Então, algumas coisas podem te levar a ter alucinações ou até mesmo delírio. Mas veja bem, eu tive uma vez só na minha vida inteira um esquizofrênico que ele vai ter de forma contínua. Tá? Agora, outra coisa também que eu quero deixar claro, o fato da pessoa ser esquizofrênica não significa que ela vai alucinar o tempo todo, não. A maioria dos esquizofrênicos, eles oscilam entre momentos de lucidez e momentos de delírio. E é no momento de lucidez que você vai trabalhar, que você vai conversar, que você vai trabalhar os sinais com ele. Olha, quando eu estiver fazendo um sinal tal, pô, é que você está estranho, que você está alucinando, que você está delirando. Então, é só para vocês terem uma ideia que, no caso, você pode estar ajudando a pessoa, inclusive se ela tiver noção das alucinações dela. É hereditária a esquizofrenia? Então, Nina, a gente tem estudado, acredita-se que sim, que a esquizofrenia é hereditária, tem vários estudos sobre isso. Até porque é comum que, por exemplo, pais e mães esquizofrênicos acabam tendo filhos ou netos esquizofrênicos também. Então, existe esse estudo. E por
causa da questão, né, da defasagem, né, do problema em relação ao neurotransmissor, da dopamina, acredita que isso seja, assim, hereditário, tá? Inclusive, quando a gente vai fazer um estudo, uma anamnese, a gente pergunta para a pessoa se a pessoa tem pai, mãe, avô, avó, tio esquizofrênico. O Denilson está perguntando: quando estamos muito cansados e sonolentos, costuma misturar o real com a fantasia. Sim, então você pode ficar cansado e achar que ouviu alguma coisa, que alguém falou alguma coisa, então você está quase com sono. Você falou alguma coisa? Você me pediu algo? Então isso costuma acontecer. Em crianças, como podemos perceber? É comum? Então, como eu falei, a mesma coisa, né? Crianças, 1 a cada 100 crianças são, né, ou podem ser esquizofrênicas. E em relação à criança, o que acontece? É muito curioso, porque a criança tem aquela questão do que a gente já ouviu várias vezes, o tal do amiguinho imaginário. E é legal até que os desenhos animados, eles enfeitam, eles glamorizam. Eu tenho um amiguinho imaginário, coisa e tal, não sei o quê. Eu não acho muito legal isso, até por conta da questão da esquizofrenia. A gente deveria desmotivar, né, um pouco essa questão do amiguinho imaginário. Agora, vamos lá. A criança tem mais de 4 anos de idade, tem amiguinho imaginário? Provavelmente ele é esquizofrênico. Tá? Então, eu acho legal, se você tem um filho de 4 anos e ele ainda tem amiguinho imaginário, leva ele para um psiquiatra, vamos investigar. Tá? Então vamos lá, né? Nós temos a desorganização do pensamento também. Normalmente eles têm dificuldades para poder estar cumprindo tarefas. Às vezes eles são desorganizados para falar, porque o pensamento deles é muito desorganizado. Inclusive, eu tive uma paciente também que era muito interessante. Ela tinha esquizofrenia desde muito nova. Só que os pais, né, não perceberam. A mãe tinha uma crença mais espírita. E aí, quando ela começou a falar das vozes que ela ouvia, das sensações que ela tinha, a interpretação que a mãe deu foi que eram espíritos. Espíritos que estavam falando com ela, espíritos que a estavam tocando e que tinham um motivo espiritual para aquilo estar acontecendo. A criança, né, a menina, ela nunca mais falou sobre isso. E ela foi crescendo. Então, quando ela veio na terapia, ela já era adulta. Sim, né? 20 anos, mas não é uma jovem adulta, né? A Poliana tá perguntando até que idade é saudável amigo imaginário. Eu falei, até os 4. Mais de 4 anos já é problemático ter amigo imaginário. Mas aí voltando, né? No caso dela, aí a gente foi tratar e aí ela veio e comentou para mim sobre a questão das vozes. Ela veio, né? Confiou no meu trabalho e falou, olha, eu ouço vozes, mas eu ouço vozes desde pequeno. Não conto para ninguém sobre essas vozes, e aí eu percebi que as vozes eram alucinações. E óbvio, a primeira pergunta que eu fiz foi, mas por que você nunca contou para profissionais? Você vai para psiquiatras, você vai para psicólogos já há anos, você poderia ter sido ajudada há muito tempo. E ela teve uma infância horrorosa por conta disso. Ela se isolava, não tinha amigos, ninguém falava com ela, ela era sozinha, excluída, porque ela era muito estranha, esquisita, e as outras crianças a excluíam. Por isso que é interessante a gente entender um pouco sobre isso, sobre a esquizofrenia. E aí ela nunca falava porque ela achava que eram coisas espirituais, coisa e tal, e ela não deveria falar. Então você vê que ela tinha uma boa inteligência. E aí eu fui lá, conversei, encaminhei para um psiquiatra, ela começou a tomar os antipsicóticos e ela melhorou muito. Só que o que acontece? Todos os traumas de infância que ela teve ficaram, e aí foi muito difícil para tratar. Quer dizer, ela acabou desenvolvendo uma hipertimidez, uma insegurança enorme, estava com mais de 20 anos e não tinha conseguido fazer nenhum amigo, nada. Então ela vivia em isolamento social sem o tratamento adequado, porque, enfim, né, porque não se deu o devido olhar para as alucinações que a menina teve. E aí o que acontece? Ela se desenvolveu muito bem logo depois que ela começou a tomar os antipsicóticos. Inclusive, é bem interessante que muitas vezes ela não entendia o que as pessoas estavam falando, apesar dela ser muito inteligente. Por quê? Porque ela ouvia tantas vozes, que ela às vezes não conseguia ouvir o que você estava falando. Ela sabia que aquelas vozes, na cabeça dela, eram espíritos, então ela ficava quietinha. E aí ela passava como esquisita, como burra, porque ela não conseguia. Às vezes as vozes deixavam ela muito nervosa. E aí, por ela estar muito nervosa, ela passava a ser um pouco agressiva com as pessoas, apesar de nunca falar que estava ouvindo vozes. Às vezes ela ficava irritada. Então, as vozes a prejudicavam muito, muito mesmo. Às vezes ela ficava nervosa, às vezes ela ficava mesmo, as vozes falavam que estava acontecendo coisas, então ela ficava preocupada. Enfim, ela ficou muito esquisita. À medida que as vozes inclusive,
Ela falava muito alto muitas vezes, ela gritava para as pessoas ouvirem quando ela ia falar alguma coisa. E as pessoas ficavam assustadas, mesmo quando ela era pequena. Mas por que ela gritava? Ela ouvia tantas vozes, que é como se ela estivesse sempre numa sala onde todo mundo estivesse gritando. E aí, para ela ser ouvida, ela gritava. Olha o prejuízo por tantos anos que ela teve só porque ninguém percebeu que ela tinha esquizofrenia. Tomou passou a tomar o antipsicótico, ela melhorou muito. Então, veja bem, é uma vida que a gente salva, porque essa questão social, de lidar com pessoas, de fazer amizade, é muito importante para todo mundo. Eu já falei isso numa live de habilidades sociais, a gente precisa estar em contato com as pessoas, é muito importante. E ela não tinha isso, pelo contrário, ela era extremamente excluída. E até hoje a gente está trabalhando isso em consultório, a questão de quanto ela foi excluída, do quanto ela foi rejeitada ao longo de toda a vida, simplesmente porque ela não tomou um medicamento. Voltando a falar sobre medicamento, o tratamento medicamentoso é imprescindível. E eu preciso falar uma coisa para pais e mães de esquizofrênicos, tá? Um esquizofrênico vai precisar tomar medicamentos para o resto da vida. Ele é um estado crônico e ele vai precisar tomar para o resto da vida. Eu sei que algumas pessoas ficam, muitas vezes, angustiadas com a ideia. Puxa, vai ter que tomar o resto da vida, vai ter que tomar remédio. Mas, primeiro, os remédios antipsicóticos, eles não dopam. A não ser que você tome em dose muito, muito elevada também, o que é raríssimo. Se a pessoa está tomando isso é porque ela está num estado muito, muito, muito cronificado mesmo, muito avançado da doença. Na maioria das vezes, né, quando eu digo maioria, 90% dos casos, o remédio deixa a pessoa muito bem, até dá disposição para ela. Então, não precisa ficar com medo de estar medicando seu filho ou sua filha que tem esquizofrenia, porque ela vai ficar inoperante, ela não vai conseguir trabalhar. Não, pelo contrário, é aí que ela vai conseguir se concentrar e fazer as coisas, aí que ela vai ter um discurso coerente, aí que ela vai poder voltar a viver. Agora, vamos lá, vamos parar um pouquinho com esse preconceito em relação a medicamentos psiquiátricos. Se você tiver pressão alta, ou, por exemplo, se você descobrir que tem pressão alta, você não vai ter que tomar remédio contra a pressão o resto da vida. Se por acaso você tiver colesterol, você não vai precisar tomar remédio contra o colesterol o resto da vida. Ou se você tiver diabetes, ou tiver, por exemplo, células falciformes, no caso, tiver que tomar ácido fólico o resto da vida, qual é o problema de você ter que tomar um antipsicótico o resto da vida? Então vamos parar com esse preconceito, ainda mais que esse antipsicótico pode dar uma qualidade enorme de vida para a pessoa. Então, vamos lá, em relação ao tratamento, é um tratamento interdisciplinar, ele vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de um psicólogo para saber lidar com seus delírios. Quem tiver mais curiosidade para saber como lidar bem com esses delírios, né? Como o esquizofrênico precisa aprender a lidar, assista um filme Mentes Brilhantes, que é muito interessante, é sobre o físico que ganhou o prêmio Nobel esquizofrênico, e ele aprende a lidar com os próprios delírios e as alucinações que ele tinha. Então ele tinha algumas alucinações, ele continua tendo ao resto da vida, só que num determinado momento da vida dele, ele aprende a ignorar aquelas alucinações. É bem interessante, é mais ou menos isso o objetivo do tratamento. Ensinar a pessoa a lidar de forma mais saudável possível com aquilo que ele está vendo. Então, agora vamos falar sobre a questão de alguns outros medicamentos, digamos assim, diferentes, né? Como, por exemplo, a maconha. A maconha é extremamente não recomendável para tratamento da esquizofrenia. Se a pessoa tiver tendência à esquizofrenia, a tendência realmente não é uma boa forma de usar, né? Se a pessoa já foi esquizofrênico de forma latente, mas não se, digamos assim, mas ainda não se, de forma potencial, quer dizer, ela é esquizofrênica, mas ela ainda não teve um surto psicótico grave, se ela começar a usar maconha, ela pode acabar tendo e desenvolvendo aqueles surtos. Eu não estou dizendo que qualquer um que use medicamento de maconha, não, eu estou falando daquelas pessoas que ela já tem a esquizofrenia, mas de repente não tiveram um gatilho. O que acontece? A pessoa nasce esquizofrênica, só que num determinado momento da vida, algo acontece que ela tem um gatilho, e aquele gatilho leva ela a um surto. A partir desse surto, normalmente, ela começa a ter cada vez mais alucinações. Sendo que é comum a gente observar um comportamento muito atípico dessas pessoas antes do surto, até quando elas eram pequenas, um comportamento meio bizarro e peculiar muitas vezes.
uma forma diferente de estar lidando com as pessoas. Então, só para a gente ficar atento, tá? E em relação ao surto, como é que a gente lidaria? Vou dar uma dica aqui para vocês. No curso de mediação escolar que eu dou, eu normalmente falo de forma bem mais detalhada sobre como identificar a esquizofrenia da criança, na hora que ela está aprendendo e como lidar com ela. Então, né, eu falo de forma mais detalhada na sala de aula, no curso online também que eu tenho. Mas só para vocês terem uma ideia, quando uma criança ou uma pessoa tiver em surto, o que a gente deve fazer? A gente deve, primeiro, afastar as coisas de perto dela, não estar contrariando, ficar calmo, tá bom? Peraí, o Átila está fazendo uma pergunta. No seu workshop online de mediação escolar, você passa alguma técnica para atuar com crianças esquizofrênicas? Sim, inclusive, gente, se vocês tiverem interesse, aqui no final da live vai estar uma descrição aqui do curso de mediação escolar. Ele já está sendo vendido, inclusive ele está com um excelente desconto. De R$100, o curso foi para R$37. Então você pode estar adquirindo aqui no link que vai estar embaixo aqui da live, na descrição, tá bom? E eu falo não só sobre como lidar com a esquizofrenia infantil, mas com o autismo, com o TOD, com o TDAH, com todos os transtornos que acometem a criança, principalmente na aprendizagem, para pais, professores e mediadores escolares saberem como lidar com essas crianças. Então tá aqui na descrição, vocês podem estar adquirindo o curso, comprando, tá? Então fiquem à vontade, tem inclusive vídeos ali de apresentação, quem quiser ter uma ideia. Inclusive, existem vários materiais extras, como materiais de apoio, textos e vídeos complementares também, até declarações de uma mediadora, para vocês terem uma ideia de como é o trabalho de um mediador e tudo mais. Então, imprescindível esse curso para pais, professores e até psicólogos, muitas vezes assistem por causa das técnicas que são eficazes para poder estar lidando. Camiseta de humor está perguntando: é possível confundir o diagnóstico de esquizofrenia com grau de autismo? É sim, tá? E só a Poliana está perguntando que dia vai ser esse curso. Poliana, esse curso que eu estou divulgando agora é online, já está disponível por apenas R$37 o curso inteiro, e aí você pode estar adquirindo, aqui embaixo vai estar a descrição do link, você vai entrar direto no meu site para estar dando uma olhada, tá bom? Agora, sim, Almeida, é um curso online, ia estar aqui, tá? Até eu vou procurar, daqui a pouco eu coloco aqui já o nome do curso, tá? Então, voltando, né? É possível confundir? Sim, isso acontece muito, tá? Quando é que a gente confunde a esquizofrenia com o autismo? Parece meio bizarro você estar confundindo o autismo com a esquizofrenia. Mas por quê? Quando a pessoa tem as alucinações e o delírio, a criança costuma ficar mais ensimesmada, mais quietinha, mais na dela. Ela passa, às vezes, os delírios e as alucinações, as vozes, impedem com que ela escute a pessoa, como eu falei. E às vezes as pessoas estão chamando o nome dela e ela leva tempo para perceber. Isso mesmo, Átila, o curso, tá? Para quem tiver interesse no curso de mediação, ele tá na bio do Instagram. Vocês podem acessar a bio da Instagram e vocês vão estar encontrando o meu curso lá, o disponível. Então eu falo sobre esquizofrenia na infância, mas eu falo também sobre todos os outros problemas, né, na infância também. O autismo, quando adulto, tem diagnóstico de esquizofrenia correto? Vamos lá, eu vou responder essas perguntas, tá? Peraí. O paciente adulto com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, ele pode também ser bipolar? Pode. Que vieram uma batalhão de perguntas, né? Mas eu vou responder todas. Sim, o fato de você ter um diagnóstico, isso não significa que você não vai ter outro. Seria uma comorbidade. Agora eu vou dizer, né? Seria uma paciente muito difícil de lidar. Bipolar e esquizofrênico deve ser uma pessoa bem difícil, mas pode ser problema nenhum. Você pode ter vários diagnósticos. Ele pode ser bipolar, TDAH, esquizofrênico, autista. Pode ser um esquizofrênico autista, inclusive. Mas, voltando à pergunta, já aconteceu, já vi vários casos, tá? Inclusive essa menina que eu estava tratando, ela inicialmente, o diagnóstico inicial dela foi de autismo, não foi de esquizofrenia, exatamente porque ela era mais ensimesmada, porque ela tinha muita dificuldade de estar interagindo com as pessoas, só que a dificuldade dela de interagir com as pessoas não era por conta do autismo, era por conta da esquizofrenia. Quando ela começou a tomar os medicamentos, delírios e alucinações diminuíram, até pararam, e ela não teve mais dificuldade de estar interagindo com as pessoas. Te pergunto, porque tem um filho de 22 anos que sempre recebeu o diagnóstico de Asperger. Asperger é só para vocês saberem, é uma
É o diagnóstico que não existe mais há até alguns anos, né? O DSM-5 retirou o Asperger e agora tudo é o transtorno do espectro autista. O Asperger seria o que a gente chama de autista leve, ou que era como transtorno da comunicação, que eles chamavam também, que é um autista inteligente, consegue se comunicar relativamente bem, mas ele não entende algumas coisas e às vezes se isola um pouco. Só para vocês terem uma ideia, Albert Einstein era Asperger, Tim Burton do cinema, né, diretor de cinema, Asperger, e até o Messi da seleção da Argentina disse que é Asperger. Então é um autismo que impacta menos na vida e na autonomia da criança. Tá? Então, voltando, né, ele está comentando, agora, junto com um diagnóstico de esquizofrenia, estamos meio que perdidos, tá? Pode ser, camiseta de humor, que o seu filho só tenha esquizofrenia. Eu acho que um bom e um tratamento adequado vai poder mostrar isso. É difícil eu estar avaliando um caso que eu tô conhecendo muito pouco, mas assim, eu vou fazer o melhor que eu posso, tá? Pode ser, sim. Né? Como eu falei, eu não tenho todas as características, não sei dizer. Eu estou falando aqui perto dentro do que você achou. Mas pode ser sim que ele só tem esquizofrenia, mas como a esquizofrenia leva a isolamento, a dificuldade de estar se relacionando por conta das alucinações e o delírio, pode sim ser que alguns profissionais tenham confundido a esquizofrenia com a alucinação. Principalmente se o seu filho tem alucinações ou tem delírios e não comenta sobre eles. Ou, de repente, não comenta muito, ou as pessoas entenderam aqueles delírios e alucinações como outras coisas, ou como histórias, pode sim, e aí a criança recebe um diagnóstico errado. O problema desse caso de receber um diagnóstico errado é que às vezes a gente perde muito tempo, porque um antipsicótico, ele atua na hora. É assim, se uma pessoa tem esquizofrenia, ela toma um antipsicótico, 30 minutos depois ela não está mais delirando nem alucinando. Né, se a gente conseguir acertar com o antipsicótico. Enquanto que o autismo, ele vai exigir um treinamento social, treinamento de limites, uma série de coisas. E o tratamento autista, apesar de você poder usar medicamentos também, é um tratamento muito mais a longo prazo. Enquanto que na esquizofrenia, você toma um remédio, você já tem uma melhora muito grande. Então, acho legal você estar avaliando isso com os profissionais que estão cuidando do seu filho, dá uma olhada mesmo se ele realmente tem autismo, se ele tem autismo com esquizofrenia ou se ele tem apenas esquizofrenia. Um diagnóstico nesse momento correto vai ser imprescindível para o melhor tratamento dele. A Marilena Rocha está perguntando: é isso uma pessoa muito difícil e, principal, não aceita a doença e não toma medicamento. Aí é complicado. Ainda mais se ela tem esquizofrenia realmente, né, com a bipolaridade e não toma medicamento. Porque o bipolar precisa tomar medicamento o resto da vida também. O bipolar vai precisar tomar mais medicamentos, inclusive, que o esquizofrênico. O bipolar vai precisar tomar moderador de humor, antidepressivo para os momentos de depressão e talvez um antipsicótico também. Então, quer dizer, ele está deixando de tomar um monte de medicamentos que poderiam dar uma qualidade de vida muito grande para ele. E ele não está. Né? Talvez, eu acredito que talvez essa pessoa seja uma pessoa bem agressiva também. Bipolares costumam ser agressivos. Tá? Camiseta de humor está comentando. Isso ele não contou. Né? Recentemente ele falou que escuta vozes todo o tempo. Pois é, isso é um sintoma de esquizofrenia, seria uma alucinação auditiva. Muito importante, e um medicamento antipsicótico poderia diminuir muito ou até acabar com esses sintomas. Hoje o neuro, junto com um psiquiatra, trata a esquizofrenia, mas ainda não acertamos a dose certa do medicamento. Essa questão do medicamento é muito complicado, porque... Obrigado, Átila, pelo elogio, tá? O que acontece? Medicamento, isso é uma coisa muito interessante que a gente precisa saber quando for tratar qualquer pessoa, em qualquer doença, quando for um medicamento psiquiátrico. Cada organismo, cada metabolismo reage de uma forma diferente ao medicamento. Quando a gente tem um medicamento no mercado, a gente tem uma ideia de como ele vai agir, mas ele não vai agir de forma igual com cada criança ou com cada pessoa. Veja bem, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos imaginar que todos nós aqui que estamos assistindo a live, né, todas as pessoas que estão assistindo comigo, nós resolvemos sentar numa mesa e tomarmos vinho. Então tá todo mundo aqui tomando vinho. O que vai acontecer? De repente, né, o nosso amigo da camiseta de humor, ele vai tomar um vinho e já vai começar a ficar com sono. Aí a Betânia, que entrou agora, ela tomou um cálice de vinho, tá bem. E a Lu e Helena, também, que entrou agora, ela tomou um cálice de vinho e ela ficou muito alegre, muito vibrante. O que eu tô querendo dizer com isso?
cada pessoa reagir de uma forma completamente diferente à mesma substância, à mesma bebida. Isso também acontece com o medicamento. Então é esperado que o antipsicótico haja dessa forma. Mas tem gente que vai precisar tomar muito antipsicótico, tem gente que um antipsicótico vai funcionar, tem gente que aquele antipsicótico vai funcionar e vai precisar tomar outro. Então cada corpo, cada metabolismo absorve aquela substância de forma diferente. E é por isso que a gente vai levar um tempo, talvez, para tentar descobrir qual é o melhor medicamento para o seu filho ou para o seu marido. Digamos assim, qual o melhor medicamento, qual o melhor tratamento para ele. Então, tenha um pouco de paciência. Se por acaso ele começa a tomar um antipsicótico e não está funcionando, existem vários antipsicóticos no mercado que agem de forma diferente e a gente vai ter que saber a dosagem certa. Então, não se assustem se de repente, meu filho tem que tomar 5 miligramas, mas fulano só toma uma. Isso não significa que seu filho é mais esquizofrênico que o outro. Pode ser simplesmente que o metabolismo do seu filho absorve aquela substância de forma diferente que do outro garoto. Então, é só para a gente dar as devidas proporções. Então, e o tratamento medicamentoso é imprescindível, tá? Agora, voltando, né, o que a gente precisa é como lidar, eu estava falando sobre isso, e como a gente faz para lidar com o surto psicótico. Então, primeiro, o que é o surto psicótico? A gente precisa tomar muito cuidado com os surtos. Os antipsicóticos, eles previnem e evitam surtos. E existem surtos psicóticos que podem gerar um dano cerebral. Tem esquizofrênicos que, quando eles têm muitos surtos, eles acabam tendo dano e acabam ficando piores, se cronificando, ficando cada vez mais sem aqueles momentos de lucidez que eu falei. Lembra que eu falei que o esquizofrênico ele oscila entre momentos de surto e momentos de lucidez? Então, o que acontece? Você vai acaba tendo cada vez menos momentos de lucidez. Qual é a minha recomendação? Qual é a minha sugestão? Primeiro, vamos tomar remédio para evitar que ele tenha os surtos, para que ele não denigra o seu cérebro. Esse é o primeiro passo. Segundo, ele está surtando? Tira os objetos de perto dele, tira as coisas. Fique calmo. Não grite com ele, não fique nervoso, que alguma... Não, fica calmo. E passa essa tranquilidade para ele. Tire coisas cortantes em volta dele e aí você passa essa tranquilidade. Tá? Então, essa é a melhor forma de estar lidando com isso. Outra coisa, não discuta com ele, tá? Ele tá falando lá que a lua tá caindo da Terra, falando, tudo bem, a lua tá caindo, a gente vai lidar com isso, não se preocupa. Nesse não é um bom momento. Existe um momento na terapia, né? Na terapia psicológica, em que a gente vai trabalhar com isso, vai racionalizar e vai confrontar os delírios dele e as alucinações. Mas no surto não é o momento. No surto, não confronte, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer. Então, durante o surto, concorde com ele. Meu marido está 1 semana sem surto. Nossa, muito bom. Meus parabéns, que ótimo. Então, só para vocês entenderem, e só para você ter uma ideia, né, um bom psicólogo vai ajudar o seu marido a entender a diferença de realidade com os delírios e alucinações, e a gente tem como ensinar a pessoa, né, o psicótico, a evitar esses surtos, porque muitas vezes, um pouco antes dos surtos, ele sente uma angústia, uma sensação muito ruim, é como se algo estivesse para explodir dentro dele, e aí se ele consegue identificar e perceber isso, ele consegue desenvolver técnicas, né, existem técnicas para ele mesmo evitar os surtos. No surto, o esquizofrênico pode matar? Tá, olha só, Cíntia. Sim, ele poderia matar, ele pode fazer qualquer coisa durante o surto, mas é raro, tá, gente? É muito raro que durante o surto psicótico um esquizofrênico mate. Porque a ideia do surto, né, o que acontece? O que seria um surto? É quando ele fica completamente fora da realidade. Então, normalmente ele grita, chora, briga, ele fica em confusão, ele normalmente não tem esse ímpeto de matar, não, tá? Pode acontecer, mas não é o que normalmente acontece. Pode ficar agressivo, sim. Principalmente se você tentar contê-lo, normalmente em hospitais, por exemplo, o procedimento normalmente é conter e dar um antipsicótico, normalmente é intravenoso, isso num hospital. Em casa, sozinho, não recomendo fazer isso. Como lidar com a negação do paciente e não tomar medicação? Pois é complicado, Etânia, principalmente se esse paciente é maior de idade. Mas o ideal é levar ele a um psiquiatra, levar a um psicólogo, e normalmente esses profissionais conseguem convencê-lo. Tá? Pai, mãe, é aquela história, né? Jamais serás profeta na sua própria terra. Então, normalmente, pai e mãe não conseguem muita coisa, né? O familiar não consegue muita coisa.
Mas, enfim, né? Mas ele pode agredir? Sim, sério, ele pode sim, pode ficar agressivo, tá? É comum que aconteça, e nesse caso, o que a gente recomenda é chamar o SAMU, que aí o SAMU tem maneiras e técnicas de contenção nesse caso. Se for uma criança, óbvio, é muito mais fácil de fazer a contenção, tem aquela chamada contenção do lençol. Como é que é a contenção do lençol para a criança? Se a criança estiver agressiva, podendo se machucar ou machucar outras pessoas. Você joga o lençol por cima da criança e puxa o lençol nas duas vias. Então você prende os braços da criança. Ela não consegue agredir mais ninguém. Tá? E essa é uma das técnicas. Mas isso eu só recomendo no caso da criança estar em risco de agredir alguém ou se agredir ou se matar ou alguma coisa assim, tá? Então, se não for nesse caso, simplesmente afasta todos os objetos e concorda com ela e transmite essa calma que o surto vai passando, tá? Assim, porque como ele ouve vozes, essa voz manda matar, tá? A questão da criança ou da pessoa ouvir vozes é o seguinte, ela não vai necessariamente obedecer às vozes, tá? Isso é um erro, às vezes, que a pessoa, ele tá ouvindo voz. Mas a gente tem que ensinar o seguinte, a voz está dizendo, você não precisa obedecer. Eu tive, inclusive, uma criança que ela fazia um monte de... assim, muito bagunça dentro de casa. E quando ela era confrontada pela mãe, ela dizia, mas a voz mandou eu fazer. E aí a mãe, tadinha, a voz que mandou. A minha orientação foi, bota ela de castigo. A voz mandou, mas ela fez. Então ela vai fazer de castigo, porque ela não deveria ter ouvido a voz. Ela continuava ouvindo a voz, mas parou de obedecer a voz quando a voz mandava ela fazer as estripulias dela. Então, veja bem, o fato da pessoa ou do esquizofrênico ouvir voz não significa que ele vai obedecer às vozes. Tá bom? Com que idade podemos observar com clareza os sinais de esquizofrenia? Então, normalmente, o gatilho da esquizofrenia, que normalmente acontece com os primeiros surtos, acontece no período da adolescência ou na primeira fase adulta, que é onde a gente tem mais conflitos. Então, a pessoa, né, a criança, não consegue lidar com aqueles conflitos, e aí ela tem um surto. Mas você pode ter isso em qualquer idade, em qualquer fase de idade, tá? Normalmente acontece nesses momentos, mas você pode ter em qualquer idade. Tá bom? Então, gente, né, eu já estou chegando no final da live. Espero que tenham gostado. Obrigado pela participação e a presença de todos vocês. Se vocês gostaram dessa live, ela vai ficar no IGTV, então vocês podem estar compartilhando esse vídeo para poder estar esclarecendo. Eu acho um tema muito interessante, muito rico, até porque as poucas pessoas normalmente falam de forma muito aberta, tão aberta sobre a questão da esquizofrenia. E mais uma vez, lembrando, né, vai ter o meu curso de mediação escolar na bio da descrição, onde eu ensino mediadores, pais, professores a lidar com todo tipo de crianças com problemas, inclusive as esquizofrênicas. Tá na bio do Instagram para vocês poderem estar acessando, vendo o material e inclusive estarem também comprando se vocês quiserem. Tá com preço super acessível, apenas R$37. Peraí, a Silvana tá perguntando, hoje com a pandemia observamos o número de crianças com crise de ansiedade. Nesse momento elas podem ter alucinações? Não, ela só vai ter alucinação, Silvana, se ela já for esquizofrênica. A ansiedade não gera alucinação não, tá? Então, ela é esquizofrênica e entrou numa crise de ansiedade, aí sim ela pode entrar num surto psicótico também, inclusive. Mas não é assim não, tá? Uma crise de ansiedade não leva a pessoa a enlouquecer, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado da live, tá bom? Toda sexta-feira eu vou estar aqui com uma live nova, diferente, respondendo a pergunta de vocês, tá bom? Então, quem quiser pode se inscrever aqui no meu canal do Instagram, tem o meu canal no YouTube também, com vários vídeos, e é um prazer tê-los aqui, tá bom? Gente, um abraço para vocês, um ótimo final de semana para todos e até a próxima.